e seu vice, lá de Camusim, eles não fossem diplomados e nem que tomasse posse. Só que quando ele deu entrada, foi no dia 17, faltava um dia para a diplomação. E não tinha como o juiz ele analisar um processo que é mais de 40 folhas. Tem todo um aparato para estudar, para ver como é que vai ser feito. Até porque já entraram em recesso. Vão retornar, se eu não me engano, depois do dia 10 de janeiro. E aí esse processo continua. Porque em cima de tudo isso que eu estou dizendo, dessa quantidade de milhões que foi espalhado no município de Camusim, compra de votos, o Ministério Público de Camusim entrou e está afirmando que houve sim corrupção eleitoral dentro de Camusim. Abuso do poder político e econômico. Foi entregue cestas básicas no período da eleição. Foi divulgado uma pesquisa fraudulenta que se dava uma diferença de 12 pontos, ou seja, 12% de uma candidata para a outra. E o mais grave de tudo isso, a candidata vai numa emissora de rádio, numa sexta-feira, que domingo era a eleição, vai dar uma entrevista e pedir voto para si. Isso é uma falta de respeito, não respeitam as leis, mas isso o próprio promotor está dizendo lá, não é o Juliano Cruz que está dizendo, André, Miqueias, Celso. Está no processo. Isso está nos autos do processo. E quando o Ministério Público ele entra com uma ação, é porque ele já vê a própria justiça, enxergou e viu que de fato houve algo de muito grave que aconteceu e que favoreceu a chapa vitoriosa. Inclusive ele diz que numa diferença muito pequena de 186 votos, na hora que a candidata vai a uma emissora de rádio pedir voto para si, quem está ouvindo ali ela falar faltando 2 dias e que está indeciso, e a pessoa diz que está com 12 pontos na frente, automaticamente quem está em dúvida vai votar. Opa, eu vou votar nessa aí porque é ela que vai ganhar, a outra vai perder por uma diferença muito grande de 12%. Então isso muda ali, desequilibra o jogo. E quem diz isso não é eu. Quem diz isso é o próprio Ministério Público. E diante de tudo isso, vou mais além. Eu presenciei na escola Carlos Treve, aqui na Flamenga dos Reginos, porque eu estava fazendo umas visitas no dia da eleição, às sessões, e lá tinha um carro se trabalhando, colocando, ajeitando lá os poços profundos, com encanação, com caixa d'água, no dia da eleição, no domingo, dia 15, eu nunca vi um negócio desse, do poço para a entrada da sessão, lá do portão lá da escola, não dava 20 metros, então quem entrava via lá a prefeitura trabalhando, colocando aqueles poços profundos lá, encanação de água lá nas casas, chafariz, então isso tudo é um absurdo, mas isso ocorreu em Camusim. Então assim, a gente está aguardando, é um processo que está em curso, é um processo que o doutor Tales, que é o juiz eleitoral de Camusim, logo logo ele vai ter que dar um despacho em cima daquilo que o doutor Evânio, Ministério Público, enviou para lá, para ele averiguar, analisar esse processo, e vai ter que dar um despacho, se de fato houve alguma irregularidade em Camusim ou não. Porque quem mora lá viu sim que houve a lei. Então vamos aguardar e vamos ver o que vai ocorrer mais logo agora no início do ano, lá que envolve o município de Camusim. Inclusive são 7 cidades que está com esse tipo de problema que o Ministério Público entrou pedindo
a não diplomação e a cassação da chapa dos vitoriosos. São 7 municípios e um desses 7 municípios é o município de Camusim. Muito bem, eu quero, pegando o gancho em cima do que o vereador Juliano está falando. Vereador Juliano, você falando sobre essas configurações de crime eleitoral, crimes eleitorais na cidade de Camusim, uso e abuso do poder político e econômico naquele município, você que já é veterano na política, 20 anos, 5 mandatos, a pergunta que eu lhe faço é, isso aí é o que tipifica o que muita gente do grupo de situação diz? Serginho ganha as eleições nos últimos dias. Isso aí seria um dos pontos chaves, ou Juliano Cruz, na sua visão? Com certeza, com certeza. Nas últimas horas, vem a força do município, a máquina que é usada por eles, que estão no poder. Eles usam sem dó e sem piedade, jogam o jogo e chega na reta final, eles costumam reverter o jogo. Mas, volto a dizer, o Ministério Público está de olho. Fora o Ministério Público, a coligação encabeçada pela candidata Evaldete Ferro, ela também entrou com uma ação também, porque entra a questão de luminárias públicas sendo colocadas no sábado, que domingo era a eleição. Nós vamos botar luminárias na sua casa, a gente quer o voto e tal, não sei o quê. Então são vários absurdos que envolve isso aí, essa questão asfalto demais no município de Camusim, ninguém é contra. Mas por que é que só faz asfalto nos últimos dias? De fato, deixa a cidade bonita e tal, ninguém é contra. Mas o porquê de ser só nos últimos dias? Então, assim, vamos aguardar, vamos ver o que vai ocorrer, vamos ver o que vai acontecer e vamos ver o que a justiça vai decidir sobre a questão de Camusim. Muito bem. A gente, conversando aqui com o vereador Juliano, como eu falei agora há pouco, na pergunta anterior, o Juliano é um cara que conhece bem as entranhas e o poder da cidade de Camusim. Sabe como é que a coisa funciona, sabe como é que o sistema é aplicado na cidade de Camusim. E eu vou continuar no mesmo foco aqui, Juliano, antes da gente mudar o foco. Vereador Juliano Cruz, você acredita, do fundo do seu coração, não é o vereador, é a pessoa, o humano, o Juliano Cruz acredita na possibilidade de uma nova eleição dentro da cidade de Camusim? Miqueias, para ser bem honesto a você, a sua pergunta eu não vou fugir dela de jeito nenhum. Se a justiça for ao pé da letra, e acredito que o doutor Evânio, quando ele entrou com uma ação contra a chapa vitoriosa, quando o próprio MP, o Ministério Público, ele entra com uma ação, ele não ia entrar para brincar, ele não ia entrar só por birra ou por perseguição. Porque se nada disso tivesse acontecido, ele não ia entrar, porque senão ele ia passar a vergonha. Então, de lá, quais são os trâmites? Vai ter ou não em relação ao que o promotor está acusando. Se o doutor Tales der assinar embaixo aquilo que o promotor fez, automaticamente a chapa cai. E aí eles têm que recorrer para Fortaleza atrás de uma liminar para poder permanecer no cargo. Se eles conseguirem uma liminar, eles voltam imediatamente. Mas esse processo vai para o TRE, Tribunal Regional Eleitoral, para o plenário do TRE, e além disto tudo, depois disso, ele vai para o TSE. Isso são coisas que a gente acredita, como é coisa de eleição e precisa ser decidido, seja o mais rápido possível. O mais rápido possível, quando eu quero dizer, não é uma semana, não é um mês. A gente acredita que logo, logo se tenha um parecer final. Além de tudo isso, Miqueias, André e a todos que nos acompanham, além do promotor, doutor Evânio, ele entrar pedindo a não diplomação da chapa e com que a chapa não tome posse,
ele pede a inelegibilidade do deputado Sérgio Aguiar e da prefeita Mônica Aguiar. De novo. De novo. De novo. Aí você me pergunta, e as pessoas perguntam lá na rua. Rapaz, mas tudo eles podem, tudo eles conseguem, vão conseguir. Eu não sei. Existe sim defesa para isso. Mas será que tudo a pessoa consegue? Agora, recentemente teve um julgamento sobre a questão do deputado Sérgio Aguiar da eleição de 2016, onde ele foi beneficiado com centenas de empregos que foi dado pela sua esposa. 2018, perdão, que beneficiou a ele durante a campanha. Esses empregos foram dados julho, agosto e setembro, que automaticamente o beneficiou, e teve uma votação agora esse ano. A votação foi até virtual devido à pandemia, e ele ganhou por 4-3. Ele se livrou da cassação. Se livrou da cassação. Não da multa. A multa foi aplicada 80 mil em cada um, tanto na prefeita como nele, e mesmo assim foi recorrido para o TSE, para Brasília. Aí já vem mais outro, que é o próprio Ministério Público, o autor da ação. Porque aquela outra foram os vereadores de oposição. Água mole e pedra dura. Tanto bate até que fura. Então, assim, se a justiça for ao pé da letra, crime eleitoral houve. Não tem para onde correr. Então, se for ao pé da letra, é possível sim, a gente acredita sim, que haja possibilidade, mais logo, de uma nova eleição no município de Camusim. Mas quem vai decidir é a justiça. Não é eu, não é você, não é o André, não é o amigo ouvinte. É a justiça. Né? Muito bem. A gente conversando com o Juliano, enquanto a gente estava falando aqui, o Juliano não costuma fugir da pergunta, não costuma fugir aqui da liberdade, não. Tem coisa ruim é você fazer uma entrevista com um cabra que foge da raia, viu, Juliano? O Juliano não tem essa de fugir, não. Deixa eu fazer mais uma aqui, André, para me passar para você novamente. Ô Juliano Cruz, a gente tem 4 anos aí. Nos últimos 20, Vossa Excelência foi uma das figuras que esteve marcante com assento na Câmara Municipal. Como é que você vê os rumos da oposição camusinense agora, já que Vossa Excelência ficou na suplência? Como é que você vê, como é que você analisa e o que é que você espera e imagina para os próximos 4 anos do grupo de oposição na cidade de Camusim? Primeiro, Miqueias e André, que eu irei continuar militando. Irei continuar conversando, irei continuar debatendo, irei continuar dando uma entrevista quando for possível, irei continuar visitando, irei continuar opinando dentro do grupo da oposição. Eu acredito e penso que a união faz a força e a força faz a diferença. Eu sou um cara que eu sempre preguei a união de todos. Mesmo tendo divergência, que isso faz parte da política, isso não é só em Camusim, nos municípios, no estado, no Brasil e no mundo. Há sempre divergência. Mas acredito que a união ela é fundamental, ela é importante. E a oposição, sim, ela tem que marchar unida, né? Porque unido, volta a dizer, a união faz a força e a força faz a diferença. Mas eu por mim, mas irei pregar a união. Acredito que sempre tem que ser feita uma reunião, ser conversado, ser discutido o que aconteceu, como é que vai ser daqui para frente. É porque é terminando uma eleição e se preparando para outra. Daqui a 1 ano e meio, nós já estamos praticamente em 2021, que 1 ano e meio já praticamente se começa a eleição de deputado, governador, senador e presidente. Então, meu amigo, é terminando um e se preparando para outro. Então a oposição tem que ter juízo, tem que ter cabeça, tem que ter cautela, tem que conversar, apesar de existir as divergências, mas isso faz parte. O importante é marchar unidos, todo mundo junto. Juliano, me pediram para fazer uma adenda aqui, André, para não perder o fio da meada. Eu não lembro, eu confesso que eu não lembro, porque foi no período que eu adoeci e eu tive que me ausentar. Eu me ausentei uns 10, 12 dias, não foi, André? Aqui, no período das eleições. Foi uns 10, 12 dias eu tive que me ausentar. Miqueias, um ouvinte aqui, Juliano, abre aspas. Miqueias, lembra aí o Juliano
que 2 dias antes da eleição foi pago o 13º de todos os servidores, inclusive dos contratados. Isso é uma artimanha de quem está no... O ouvinte mandou aqui para mim, lembra o Juliano aí, refresca a memória dele? De quem está no poder, né? A prefeita, logicamente, que fez isso, logicamente, para beneficiar a candidata dela. Verdade. Beneficiar a candidata dela, né? Era para ela ter feito também, era ter pago era o precatório dos professores e tal. A candidata que foi eleita... Pois é. Fala de precatório perto dela, né? Pois é aí que eu não consigo entender, né? Como é que a candidata, que era a chefe da educação, a secretária, e não pagou o precatório, né? O seu Leôncio, aquele lá que bate no pica-pau, que é o vice, o seu Leôncio lá, ele era a favor dos precatórios. Quando ele foi escolhido como vice, ele ficou bem caladinho. Parece que perdeu foi a língua, não foi? Foi. Ficou bem caladinho. Não, eu digo mesmo que eu não guardo segredo comigo, não. Na entrevista da POC, a candidata, agora prefeita diplomada, disse que concorda com o pagamento. Mas lá atrás assinou a judicialização do processo. Mas enfim, Juliano Cruz, qual é a mensagem que você leva aos seus 886 eleitores que dedicaram voto, que confiaram na sua recondução ao cargo e que foi vitorioso? A regra partidária do coeficiente eleitoral, isto é uma impossibilidade do jogo, mas não lhe tira a maioria de votos necessários como um dos 15 mais votados na corrida na Câmara Municipal de Camusim. Qual a sua mensagem para os eleitores? André, antes que esqueça, eu queria só registrar a presença aqui do meu amigo, meu vizinho de infância, Denilson Albuquerque, que me acompanhou muito aí essa jornada aí andando pelo interior, pela sede do município, que está aqui presente, prestigiando aqui a gente na rádio. Meu amigo André, eu quero primeiro agradecer de coração a todas essas pessoas que a mim confiaram o voto, um voto de confiança, um voto que viram que o vereador Juliano Cruz passou 4 anos trabalhando, denunciando com responsabilidade, criticando, fazendo uma crítica construtiva, sempre usando a tribuna da Câmara. Usei a tribuna em todas as sessões que eu participei. Não tive falta, faltei na semana após a eleição. Não estava, confesso a todos que eu não estava bem psicologicamente com o resultado final da eleição. Não estava, confesso. E não tive condições. Claro, eu esperava ser reeleito vereador. E esperava que a Valdete e o Raimundão ganhasse. Claro. Não ganharam. Como é que o cara não é atingido psicologicamente? Então eu faltei à sessão após a eleição. Mas eu tinha 0 de falta, sempre apresentando requerimentos, sempre usando a tribuna, sempre participando das comissões, sempre presente nas comunidades. Então esse é o vereador Juliano Cruz. Irei continuar na luta, como eu disse lá atrás no início da entrevista, militando, conversando, dialogando, visitando as comunidades, visitando os bairros. E quero deixar aqui uma mensagem de um ano próspero, um ano bom, que seja um ano diferente como foi o de 2020, aonde nós possamos, a população, a ciência encontre, e que já está encontrando uma forma de enfrentar essa doença que aterrorizou e vem aterrorizando o mundo, que a gente possa se conscientizar, Miqueias, de que nós temos que fazer a nossa parte. Cada um usando máscara, usando álcool gel, sempre lavando as mãos. A gente vê aí a orientação dos governadores pedindo para não ter aglomeração. Muitas pessoas não concordam e aí a gente respeita a opinião de cada um. Nós vivemos numa democracia, mas a vida ela é mais importante do que tudo. Então cada um tem que fazer a sua parte e afirmar o compromisso com a população de Camusim, que o vereador Juliano Cruz, que é vereador com mandato até o dia 31,
mas que o cidadão Juliano Cruz irá continuar militando, irá continuar visitando, irá continuar debatendo, irá continuar denunciando, irá sempre querer um Camusim que seja próspero e que seja melhor para todos. Juliano, eu vou lhe fazer uma pergunta aqui no pique. É 1 minuto, que é o tempo dos stories do Instagram, que essa daqui vai separada para o Instagram. Vereador Juliano Cruz, ao longo de 20 mandatos, qual o seu maior acerto e qual o seu maior erro na sua visão? 1 minuto. Meu amigo Miqueias, o erro que a gente pode dizer é que ninguém é perfeito na política, ninguém é perfeito. Sempre há as divergências, sempre há os erros. Algumas pessoas acham que eu errei esse ano em ter entrado no PC do Bem. Então são coisas que a gente vê que de fato quando não tem de dar certo, não dá certo. E o acerto é que eu posso dizer que, modéstia à parte, que eu trabalhei 20 anos na Câmara Municipal de Camusim com decência, com honradez, com respeito, com determinação, com garra, com trabalho, sempre respeitando o povo. E é ao povo que eu devo obediência, e é ao povo que eu devo respeitar, e é ao povo que eu tenho que bater continência. E é esse povo de Camusim que eu sou grato, que eu sou generoso. Por 5 mandatos consecutivos e um 6º, eu chutei no travessão, a bola não entrou, mas não é por isso que nós iremos abandonar, não é por isso que nós iremos sair da vida pública. Iremos continuar assim, trabalhando com decência, com honradez, respeitando o povo de Camusim, que é a vocês que eu devo satisfação. Feliz Ano Novo, que Deus abençoe a toda a população de Camusim, tanto da sede como na zona rural. Tem mais alguma pergunta?